E hoje nós vamos conversar com a doutora Roberta Furtado. Trabalhei com ela há muito tempo em UTI neonatal e pediátrica. E esse vídeo de agora nós vamos conversar sobre gripe, resfriado e otite. Robertinho, uma dúvida que eu imagino que você recebe com frequência é qual que é a diferença entre gripe e resfriado? Meu filho está gripado ou está resfriado? Oi pessoal, ei Paulinha, isso realmente são algumas questões que os pais colocam pra gente mesmo, perguntam e às vezes até falam, né? Ah, eu fui consultar e a médica me falou, fui lá no pronto atendimento, ela me falou que ele só está gripado. Então, na verdade, a gripe e o resfriado, se a gente for ler e procurar saber um pouquinho aí, elas são um tanto quanto parecidas. Eu falo que o resfriado é uma gripe mais branda. A diferença que a gente vê mais com relação à nomenclatura e definição mesmo é que é colocado aí que a gripe é causada por vírus influenza, né, que seria aí o tipo A e o tipo B, por isso a gente tem até a vacina da gripe, né, e os resfriados são por outros tipos de vírus, como o rinovírus, o vírus sincicial respiratório, que inclusive é um vírus que leva aí a um quadro de bronquiolite. Então a diferença com relação à causa seria mais ou menos que essa, apesar de o tratamento ser o mesmo, porque ambas são causadas por vírus. A gripe, ela dura um pouco mais de tempo, então ela dura mais ou menos aí pode durar até uns 15 dias aí uma criancinha mais gripada. Os sintomas são os mesmos, febre, tosse, coriza, pode chegar aí uma dificuldade para respirar, inapetência, não quer mais mamar tanto no peito, ou não está querendo comer mais tão bem quanto comia, mais prostrada, não quer ir para a escola, então são sinais aí, né, um corpo mais acentuado. Isso. E o resfriado seria mais eu sempre falo aquela situação que com 3, 4 dias está resolvida aí. A gripe normalmente ela tem uma febre, né, mais persistente aí, sendo que essa febre dura mais ou menos aí uns 3 dias. Resfriado normalmente quando a criança fica com febre nesse inicinho aí, acho que normalmente o que a gente pega é no máximo um dia de febre, não passa muito disso não. A partir de quando que eu devo me preocupar porque pode se tornar uma doença mais grave, evoluir para alguma coisa mais grave? Eu sempre oriento o seguinte, falo com todas as mães, né? Todos os problemas que você tem, seu filho começou, né? Começou a ficar gripado, o nariz começou a escorrer, mudou, né? Então mudou, eu acho que já vale um alerta para o pediatra aí avisar. Olha, Aninha hoje começou com o nariz escorrendo, né, tá mais gripadinha e recebendo as orientações dele aí. Quando que eu digo sinais de alerta, para alertar o pediatra, até mesmo antes de ir no pronto atendimento? Febre que não passa, uma febre alta aí, 48 horas de febre, a mudança de estado, porque às vezes ele tá gripado, tá com o nariz escorrendo, mas tá brincando, tá comendo e de repente hoje ele tá prostrado, ele não quer fazer nada, ele não quer comer, tá com dificuldade para respirar, mais cansado. A criança que chia, você começou a notar que ele está chiando. Aí eu vou para o pronto atendimento? Não, aí na verdade, aí o que eu sempre oriento? Se for possível, se você conseguir marcar uma consulta com o seu pediatra, você vai no consultório. Que é melhor porque já sabe a história da criança. Aquela pessoa conhece seu filho, ela já, né, muitas das vezes acompanha ele até mesmo desde o nascimento. Então ela já sabe, inclusive, quantas infecções ele já teve esse ano. E mesmo que seja, né, às vezes eu recebo às vezes ligação, mensagem de mãe que me fala, mesmo quando eu não posso, às vezes naquele dia, né, eu não estou no consultório, mas eu sempre oriento o que fazer e quando eu vejo que não dá para esperar, porque às vezes o próprio pediatra vai te falar, não, Paula, esses sintomas, amanhã eu consigo ver ela, dá para a gente resolver amanhã. Ou então ele vai te falar, não, leva ela no hospital, acho que não dá para esperar, leva no pronto atendimento, mas mesmo quando você leva no pronto atendimento, eu acho interessante você dar um feedback para o seu pediatra, contando o que aconteceu, o que o médico achou e o que ele passou para você tomar aí. Porque é o seu médico de confiança, sim, né, que já teve um vínculo, já tem história toda do seu bebê. E muitas das vezes o seu pediatra vai saber até te dar algumas orientações em casa que você pode às vezes estar tratando a sua criança e evitando de ir no pronto atendimento, que a gente tem que lembrar que é um lugar que vai estar cheio de crianças com várias doenças, um lugar fechado que você vai esperar por um período grande de tempo e às vezes você chegou lá com um vírus
e saiu com uma infecção maior aí por ter ficado exposta esse tempo todo. E é muito difícil a gente manter uma criança, principalmente não for um bebê, no seu colo esperando uma consulta durante 2 horas. Né? E como que eu posso prevenir essas doenças? Essa parte respiratória, a gente tem algumas situações que a gente pode estar fazendo em casa e prevenindo até mesmo de elas acontecerem um pouco. Tá lavando o nariz da criança com uma certa frequência, com um soro fisiológico, ou às vezes com a orientação do pediatra, né, dependendo de como é que está esse quadro, até mesmo fazer uma inalação com soro fisiológico. O mais importante, hidratação e repouso dessa criança, hidratar a criança bastante, alimentá-la bem, deixar ela descansar, né? Por quê? Porque a gente acaba, como são doenças causadas por vírus, a gente não tem um remédio para esses vírus. Na verdade, a gente até trata doenças mais graves, né? Que a gente vê aí com o oseltamivir, mas são doenças mais de ambiente hospitalar, não que a gente trata em casa ou prescreve no consultório. Então a maioria a gente vai estar tratando sintomas, então se a gente puder cuidar disso antes, a gente consegue até mesmo que esse quadro passe mais rápido. Entendi. A gente falou muito agora de gripe, de resfriado, eu queria que falasse um pouquinho sobre otite, que também tem uma frequência grande, né? Sim, as otites são muito frequentes, principalmente nos bebês. E uma das causas de otite, que a gente vê com muita frequência e que você deve ver também nas suas orientações, é a amamentação de forma inadequada. Né? Às vezes o posicionamento do bebê, por quê? Porque a gente se comunica, né? Essa parte toda nossa aqui, ela se comunica. Então uma infecção ou mesmo uma amamentação de forma errada, isso vai para o ouvido, né? E causa uma otite. Mas lembrando que mesmo as otites, a maior parte delas também não são causadas por bactérias. Então os cuidados são ou às vezes uma medicação tópica, ou às vezes a gente tratando aí os outros sintomas, né? Tratando aí a infecção de via aérea e o resfriado e a gripe, a gente acaba tratando a otite também. E um assunto que eu acho importante também da gente falar é o uso indiscriminado de antibiótico. Eu falo com um monte de gente, o povo acha que eu sou chata, mas explica um pouquinho a questão do uso indiscriminado de antibiótico. O que a gente tem visto hoje? Eu falo que eu vejo os dois lados, né? Eu vejo muito, por exemplo, crianças internadas na UTI, que a gente vê cada vez mais uma resistência bacteriana aí, antibióticos que antes faziam mais efeito, hoje tem feito menos por uma resistência que a gente cria por usar tantos antibióticos. O que a gente vê? Essas infecções, né? As faringites, amidalites, otites, a maioria delas são todas de causa viral. A gente vê aí que cerca de 2% são causadas por bactérias só. E aí a gente pensa do próprio convívio nosso e dos nossos filhos mesmos. Quantas vezes eles já usaram antibiótico? Então a gente vê que não são 2% que usam antibiótico, é muito mais que 2%. Então a gente vê que a maioria das vezes esse antibiótico ele está sendo dado em excesso aí. E o que eu falo? A doença ela vai se resolver em cerca de uma semana, 10 dias, no mais tardar 15 dias. Então vai coincidir com o tempo que o antibiótico vai terminar. E aí a pessoa tem a sensação de que ela só melhorou porque ela usou antibiótico, mas na verdade ela ia melhorar de qualquer forma. E principalmente em pronto atendimento, e a gente vê isso muito, e às vezes as próprias mães, né, falam assim, nossa, mas eu fui no pronto atendimento e o médico não receitou nada. Nenhum antibiótico. E ela tá com o nariz escorrendo desse tanto, com febre, e ele não me deu nenhum antibiótico. Por isso que eu acho que, mais uma vez, vale a pena você ir no seu pediatra. Por quê? Porque você vai ter essa conversa com ele. Às vezes hoje, a doença dele é uma. Daqui 3 dias pode ser outra. Mas aí você consegue voltar no seu médico, ele reavaliar seu filho de novo e ver se vai precisar de um antibiótico ou não. E até mesmo de quando tirar o antibiótico, né? Então, se você puder estar voltando para o seu médico reavaliar, eu acho que vale muito a pena. Robertinha, queria te agradecer por esse vídeo, por estar fazendo parte desse canal, que é muito importante para as mães trazer essa informação. Quem gostou desse vídeo, gente, dá o like, inscreve no canal, deixa aqui no comentário o que vocês querem ver por aqui e um beijo para todo mundo.